Fala, professor Vicente. Boa noite, tranquilo? Boa noite. Calma aí, deixa eu só regular um negocinho aqui. Tá, beleza. Foi. Tá ok, tu tá me escutando bem? Tô ouvindo bem o senhor. A gente já tá no programa já, no canal já, tá ok? Beleza, meu amigo, beleza. Uma alegria aí, uma satisfação poder estar conversando contigo e poder colaborar aí no teu canal, entendeu? A gente sabe que tu é um cara bem articulado nesse sentido e para nós é uma honra poder estar promovendo esse diálogo aí. Beleza, professor. Então, veja bem, professor Vicente. Hoje eu gostaria de estar perguntando ao senhor a respeito do seu livro, entendeu? Primeiro aí, o senhor é professor, né? Na realidade, eu sou formado em Ciências e Matemática e Pedagogia e tenho pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos e Psicopedagogia, entendeu? E tenho um mestrado em Educação na UERJ e o meu livro ele é objeto da dissertação do meu mestrado. Então, é a editora Dialética, que é uma editora de referência aí no cenário nacional, digamos assim, no lançamento de livros de cunho universitário, conheceu o meu material, gostou e pediu para a gente lançar esse livro. Esse livro ele é uma experiência onde eu trabalhei com ações de segundo grau, de quadradas, fracionárias, equacionais, numa dinâmica de aprendizagem significativa, numa escola municipal, no bairro de Sumaré, em São João do Meriti, entendeu? Ô, professor Vicente, ano. deixa eu falar uma coisa pro senhor. Tem como o senhor se localizar em outro local aí que a mensagem está chegando distorcida Tá bem, aqui? tá bem. Deixa eu ver aqui. Então vamos para outro local aqui. Vamos ver se melhorou? Tá Ou tá na melhor. mesma? Melhorou. Aham. Tá bem melhor. Tá tranquilo. Aí pode continuar falando aí. Repete aí algumas coisas que o senhor falou. Que só me cortaram. Não, então como eu estava te falando, né, só para pegar o início, eu sou formado em ciências e matemática, entendeu? Tenho também uma habilitação em pedagogia e assim tenho um pós-graduação em gestão de recursos humanos. Na área de psicopedagogia também um pós-graduação e um mestrado em educação pela UERJ, que foi esse mestrado, de certa forma, a dissertação dele foi o objeto do lançamento do meu livro, entendeu? Entendi. Aí o que acontece? E quais são as pautas do seu livro? Esse livro, para te ter uma ideia, como eu tinha falado anteriormente, foi um trabalho assim, dentro de uma aprendizagem colaborativa, uma aprendizagem por descoberta, porque eu, enquanto professor de matemática do nono ano no colégio, ou melhor, na Escola Municipal Casimiro de Abreu, no município de São João de Meriti, eu levei a proposta do meu mestrado para construir jogos didáticos pedagógicos, né, trabalhando a matemática dentro de um olhar da aprendizagem significativa, de um teórico chamado Ausubel, entendeu? Então, o que acontece? A gente, ao longo dessa carreira docente, a gente observa que os alunos, eles têm um certo medo psicológico da disciplina. E aí eu pensei em criar uma metodologia que pudesse fazer, né, conciliar a teoria com a prática. Então, os referenciais teóricos das equações de segundo grau, que eu estava trabalhando com eles, eu procurei, juntamente com eles, assim, criar, porque eles participaram de todo o processo de criação dos jogos, né, que foi 2 jogos sobre equações e um dominó, onde a gente trabalhou equações de segundo grau dentro de uma perspectiva construtivista, ou seja, a gente deu vida ao referencial teórico que era abordado na sala de aula, entendeu? Através do manuseio, construindo os jogos e trabalhando esse jogo, né, como um recurso didático e pedagógico que viesse fomentar
a aprendizagem, né, a cognição. Então esse jogo, esse livro, de certa forma, ele é um livro onde tem essa experiência com os alunos, né, nessas resoluções fracionárias, biquadradas e racionais através desses jogos, que é um bingo e um dominó, mas ele também, a aprendizagem significativa, ela é aplicável às áreas do conhecimento, entendeu? Hoje nós temos estudos da aprendizagem significativa voltada até mesmo para a enfermagem, voltada para o próprio direito. Então esse livro, ele aborda uma matemática dentro de uma ótica construtivista, uma matemática onde o aluno ele procure, né, conciliar a matemática com a realidade que cerca ele, entendeu? Aplicar os conceitos matemáticos de maneira concreta. E a aprendizagem significativa, ela passa por isso, entendeu? Então a gente trabalhou esse autor, que é o Ausubel, dentro de mapas conceituais, organizadores prévios. Trabalhamos Vygotsky, né, o socio-interacionismo, ou seja, a zona de desenvolvimento proximal, zona de desenvolvimento real, entendeu? Trabalhamos Paulo Freire, né, dentro da aprendizagem significativa pela reflexão existencial do aluno e o seu papel, né, no mundo, ou seja, o papel dele no mundo sendo mediado pela educação como um mecanismo de diminuição das desigualdades sociais através da educação. Então a gente procurou fazer essa mediação, né, esse casamento do aprendizagem significativa do Ausubel com os mapas conceituais tendo uma ligação também com o tema e palavra geradora do Paulo Freire, e o socio-interacionismo, que é a relação com o meio ambiente como um mecanismo de aprendizagem. Então a gente trabalhou dentro dessa perspectiva, a gente criou um questionário também de avaliação do impacto motivacional dos jogos no processo educativo. Então, para te ter uma ideia, quando a gente trabalhou o referencial teórico com os alunos e a gente avaliou eles, nós tivemos um percentual de aprovação de 30%. Após a aplicação dos jogos, nós tivemos um percentual de aproveitamento, né, de aprovação de 94%. Hein, professor? Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Por exemplo, a proposta desse programa que eu tenho dentro do canal gira aí em torno de 25 minutos a 30 minutos. Aí depois a gente pode até, quando o senhor tiver com mais tempo, a gente pode até abordar outros assuntos. Mas eu queria perguntar ao senhor o seguinte, veja bem, a pergunta que eu vou fazer para o senhor hoje, o senhor tocou no nome do Paulo Freire, e veja bem, e a gente hoje tem assim, a gente tem duas linhas. O Brasil está vivendo um certo extremismo, né, entre questão de direita e esquerda, entendeu? Sim. O professor que ensina na rede pública, o senhor trabalha na rede pública? Trabalho. Então, vocês acham que vocês têm liberdade para como que eu vou dizer, declarar o seu viés de pensamento, entendeu? Perante o Estado? O que acontece, né? Na realidade, quando a gente fala de Paulo Freire, a gente sabe que Paulo Freire é um cara que a educação dele, né, é uma educação que como tu falou, existe um ponto de vista, vamos dizer, de esquerda e um ponto de vista de direita, né? O ponto de vista de direita, a educação dele está dentro de uma ótica de uma educação voltada para um pensamento meio que marxista, entendeu? Aí o que acontece? Só que o próprio apóstolo Paulo disse certa vez, né, que se existisse qualquer coisa louvável, amável, de boa fama, nós buscaríamos. Então o que acontece? Eu penso que
independente da questão política, o pensamento de Paulo Freire, e eu trouxe uma reflexão inédita para casar a aprendizagem significativa, fazendo com que o aluno ele tenha uma reflexão existencial da vida dele em sociedade mediada pela educação. Então, isso é uma abordagem inédita, assim, né? Eu não vi, sinceramente, de trazer essa significância pela própria reflexão dele, do seu papel na sociedade mediado pela educação, como eu falei. E o Paulo Freire, professor, eu acho que é uma coisa que... deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu estou te fazendo essa pergunta, mas eu quero te deixar tranquilo, porque a minha visão, por exemplo, se eu fosse me expressar de forma política, eu diria que eu sou anarquista, entendeu? Porque eu acredito na consciência coletiva, entendeu? Isso, então... Isso. E o que acontece? Eu até tenho... Eu não tenho esse lado, entendeu? Mas o que eu vejo é o seguinte... Eu quero saber como é que se dá a situação do professor dentro do... Na realidade... Dentro do sistema, entendeu? Eu vou te dizer uma coisa, assim, na realidade, se a gente for observar, as universidades estaduais e federais, elas foram permeadas por um pensamento marxista, entendeu? Um pensamento marxista dentro de uma teoria do Antônio Gramsci, que é chamado marxismo cultural, que é chamado um comunismo de dentro, né? Um comunismo, como é que eu vou te dizer? Um comunismo que, tu vê lá o seguinte, né? A Revolução Russa, ela pregava a luta de classes, né? O Mussolini pregava em vez de dividir, não, vamos pregar o nacionalismo. Mas aí o que acontece? O Gramsci, ele veio assim, tipo, com esse pensamento de tu trazer essa ideia, esse pensamento, mas de uma maneira bem amistosa. Então, sinceramente, eu, enquanto professor, a gente não tem uma certa liberdade para se expressar nesse sentido, entendeu? Entendi. Até porque senão a gente vai estar, de certa forma, defendendo um pensamento, defendendo uma ideologia, e a escola... Né, a escola, como é que eu vou te dizer uma coisa? Tem até essa fala dentro da escola sem partido. Então, eu, sinceramente, eu não acredito em socialismo, eu não acredito em comunismo. Né? Tá ok, professor. Porque, né, mas, assim, então, respondendo a tua pergunta... Não, entendi. A gente não pode, né? A gente não pode se manifestar... Professor... Assim, tipo, tá induzindo, né, nesse sentido. Veja bem. Eu, particularmente, penso que eu não posso, entendeu? Fora da escola, fora do ambiente de sala de aula, se alguém perguntar, o que tu pensa sobre tal coisa, eu vou. Mas hoje, assim, se tu fala, de certa forma, expressa algum pensamento, parece que tu já está subvertendo, parece que... Então, é delicada essa situação. Entendi. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Por exemplo, o senhor viu aí que o nosso grupo, entendeu? Esse canal, ele tem uma história muito longa, entendeu? Talvez aí de 20 anos atrás, de um projeto, inclusive eu já tive até comentando com o senhor, começou na igreja presbiteriana, entendeu? Começou com um rapaz lá em Cachoeiro de Itapemirim, que era um baterista de uma banda de rock, que ele se converteu e depois se converteu ao cristianismo, e depois teve um rapaz que abraçou a causa, que foi o Marcelo Kazakevich, e hoje, aí depois de algum tempo, quando esse grupo se desfez, aos poucos a gente vai tentar contar a história do grupo, desse grupo no canal, né? Mas aí o que acontece? O que isso tudo tem a ver com que eu por que eu estou falando isso para o senhor? Porque, veja bem, o senhor conhece a obra do professor Pierre Luigi Piazzi? Não, assim de nome não, né? De repente, tu me falando a obra dele, eu posso tentar ver se, né, existe algum... É um escritor brasileiro, Uhum. Ele escreveu um livro, Aprendendo a Inteligência. Sim. Uhum. Sabe de quem que é? Não.
Então, te falar a professor... verdade, não. Até, quem sabe, vou me familiarizar, vou dar uma Então, o lado que eu vou agora entrar no assunto com o senhor vai levar as questões dessa obra, entendeu? Desse professor que eu acho que é muito legal. Por quê? Porque na realidade, esse professor Pierre Luigi, ele fala sobre usar o subconsciente e o consciente para poder aprender, entendeu? Sim. Mas ele usa técnicas mais profundas para se usar o subconsciente como aprendizado. Por exemplo, hoje eu estava até conversando aqui em casa com a minha esposa aqui, com a minha companheira, sobre o seguinte: o que a gente vê nas escolas, na realidade, hoje, é uma certa, como que eu vou dizer? A gente vê, infelizmente, que a escola ela tá perdendo pro mundão, pro sistema ruim, entendeu? Sim. Entendeu? Então o que acontece? Aí eu tive analisando essa obra desse professor e ele ensina o seguinte: o que ele ensina? Ele ensina que na realidade o cérebro, o que você absorve de manhã de conhecimento, quando chega no final da tarde, a sua mente ela tá jogando aquilo pro lixo, pra lixeira, para depois deletar, entendeu? Então veja bem, olha a lógica que eu cheguei. Ele fala que quando o que você aprende de manhã, você não vai carregar o dia inteiro. O que você aprende de manhã, no outro dia de manhã você já esqueceu. Uhum. Na realidade, tu tá me escutando bem? Tô te ouvindo bem. Na realidade, o que acontece, né? Até esse pensamento dele está dentro de uma ótica de até aprendizagem significativa mesmo, porque hoje, assim, tentando, né, resumir um pouco o que tu falou, né? A nossa mente, né, eu acho interessante essa situação do consciente e do subconsciente, até porque o que acontece? Às vezes é uma aprendizagem por indução, entendeu? Eu já fiz experiência com os alunos meus, 2 experiências, e eu acredito, entendeu? Uma, colocar música clássica, entendeu? Enquanto tu realiza uma prova, para que a música clássica ela te traz aquela harmonia, aquela tranquilidade, tu te desliga um pouco da tensão da prova. Uma é essa. E a outra é a terapia do positivismo, que está dentro também desse trabalho, né, do consciente, do subconsciente, que significa o quê? Tu mandar um reforço positivo para a tua mente em relação ao teu potencial. Né? Então o aluno fechava os olhos, eu mandava ele ficar criando, imaginando na mente dele as situações de aprendizagem da sala de aula, entendeu? Eu começava a fazer com que ele construísse na mente dele, assim, a imagem dele construindo uma prova, dele fazendo uma prova, dele encontrando questões difíceis, e ele resolvendo, dele encontrando questões mais tranquilas. Então, o que acontece? Ele começar a evocar o espírito desse ambiente, dessa prova, e o que acontece? Isso, né, mandar um reforço positivo para ele através da teoria do estímulo e resposta, digamos assim, do Skinner, para ele ter um êxito na prova. Então, o que acontece na música? Para gente ter uma ideia, muitos tiraram uma nota boa e condicionaram a nota boa à música, entendeu? E outros também, a própria terapia do positivismo. E a escola, só para te ter uma ideia, né, tu falou, infelizmente, às vezes a escola ela não tem se tornado atrativa para os alunos mesmo. Eu acredito em 3 tipos de escola, entendeu? Uma é uma escola, de certa forma, que ela atende a realidade burguesa, ela atende a realidade burguesa, uma escola particular, entendeu? Uma escola que ela está, de certa forma, cada vez mais procurando andar no caminho da tecnologia, e é uma escola que ela de certa forma, imprime uma competição, ela imprime, né,
aquilo que eu chamo de um processo de seleção natural, né, do século XXI, né, que é a questão de, tipo, ela não ajuda a socializar o conhecimento. Eu penso que ela não ajuda a socializar o conhecimento justamente por causa da competição. Os alunos estão lá, os alunos são bons, então existe uma competição entre eles pelo fato deles quererem concorrer no mercado. Né? Hein, professor? Claro. Professor. Pois não. Então, o que acontece? Voltando aqui a questão do professor Pierre. Ele ensina o seguinte, que o certo é, mesmo que os alunos estudem de manhã, mas eles vão ir para casa, vão almoçar, aí à tarde eles vão fazer uma tarefa de escolar, entendeu? O que o professor Pierre ensina? Que isso não deve ser feito. Por quê? Talvez o aluno só tenha aquele tempo ali, mas ele diz que o que a mente vai absorver é aquilo que estiver mais próximo do sono REM. O senhor me entendeu? O sono REM é o sono mais profundo. Isso. Então, quanto mais tarde o aluno estudasse, mais ele iria absorver aquilo que foi ensinado na escola. Por exemplo, vamos lá, vamos nos analisar. Ele no livro dele, ele fala que ele foi para a Finlândia. Uhum. E lá na Finlândia, parece que o dia lá dura muito pouco. Então as crianças, quando o sol sai, as crianças têm que ir para a escola. E quando o sol já está... É 2 horas de sol que eles têm mais ou menos. Aí naquela hora as crianças estão na escola. Aí quando o sol se põe, as crianças já estão em casa e já vão dormir. Entendeu? Então ele fez uma pesquisa e descobriu que aquelas crianças elas tinham um potencial muito grande. Por quê? Por causa dessa situação, entendeu? O que acontece? Não, tudo bem. É uma situação que ela é assim, é uma teoria que ela é, como é que eu vou te dizer, ela é louvável, ela tem o seu viés positivo e tal, mas assim, são contextos, a gente às vezes tem que analisar contextos, então, entendeu? Por exemplo, a Finlândia, um país desenvolvido, entendeu? A Finlândia, se não me falha a memória, o que acontece? A população dela, acho que são 6 milhões de habitantes, ou mais um pouquinho, quase a população do Rio de Janeiro. Então, o que nós imaginamos? Vamos teorizar. Essa criança, ela não tem uma situação vivenciada por uma criança de uma favela, digamos assim, né? Não sendo paternalista, que presencia violência, isso, aquilo. Essa criança, teoricamente, ela está com uma mente límpida. E aí, de repente, essa teoria, ela funciona porque ele está com uma mente tranquila, então ele vai estudar à noite e isso aí, essa aprendizagem, né, ela vai, de certa forma, dialogar com esse sono REM. Mas, por exemplo, uma criança que às vezes, né, de uma realidade diferente, ao final do dia, ela está com a mente já desgastada. E se ela for estudar, às vezes essa aprendizagem pode não se tornar produtiva. Tu tá entendendo? Depende do contexto. Então tem alguns autores que dizem que o melhor às vezes é tu estudar, tu dormir, quando tu te acordar, tu estudar. Agora, professor, já tá bem límpida, entendeu? Agora vamos parar para analisar uma situação. Hoje em dia, a gente vê que é muito forte dentro do Rio de Janeiro as músicas com apologia ao sexo. Sim. Geralmente, hoje nós presenciamos, o senhor é professor de escola, já deve ter presenciado isso. Crianças pequenas, crianças na sua fase da inocência já cantando músicas com apologia ao sexo. Já presenciou isso, professor? Com certeza. Então, é uma vamos lá. Vamos lá. Não, e só para te ter uma ideia rapidinho, não perde teu raciocínio,
As próprias músicas de cunho sexual, entendeu? Não falando de um tom depreciativo ao funk e tal, elas já estão, de certa forma, né, não que tu vai ser muito conservador ou Caxias, mas elas estão desculturando, porque assim, tu vai ver as festas, as paródias, as festas juninas das escolas, não tem mais aquelas músicas tradicionais, é uma mistura de música tradicional com funk, tá entendendo? Mas aí, vamos lá, professor. Se a gente for parar para analisar, qual o horário aonde é ouvida essas músicas dentro das comunidades? Em que horário? Próximo ao sono REM. Então o que acontece? Por que hoje o funk ele é forte? Porque nos bailes, dentro das comunidades, ele toca próximo ao sono REM. Sim, o pessoal está dormindo lá e está dando som. Não, eu vou te dizer, não. As crianças, na hora do baile, eles estão acordados. Mas aí, quando ele vai para a cama... Carrega esse som. Entendi. Carrega o som, entendeu? Carrega... É como você... Por exemplo, tudo aquilo que é o lobo cerebral, ele é como se fosse a areia da praia. Sim. Mas... se ele está próximo ao sono REM, o sono REM junta a areia com o cimento. Uhum. O senhor entendeu a lógica? Entendi não. Eu penso que tem fundamentação nisso aí. Entendeu? Então, esses dias eu estava pensando nessa obra do professor Luiz de Piazzi. E eu falei assim, caramba, tem alguma coisa mesmo de... O cara, ele conseguiu, entendeu? Identificar alguma coisa poderosa realmente, entendeu? Então... É uma teoria que é interessante. Interessante. É interessante, entendeu? O que acontece, né? Nós temos muitas teorias, entendeu? E aí o que acontece? É assim, até, tipo, o meu trabalho seria mais trabalhar... a minha tese, né, porque tu vai fazer um trabalho, tu tem que ter coisas concretas, entendeu? Mas a minha era muito subjetiva, que era chamada de psicointeracionismo. A relação com o meio ambiente não como fonte de aprendizagem, mas guiado por aprendizagem, por experiências traumáticas retidas e o reflexo na aprendizagem. Hein, professor? Porque como eu te falei, em Finlândia nós temos uma realidade, Brasil nós temos outros, então... às vezes, né, toda essa situação de caos, ela infelizmente causa barreira na aprendizagem e às vezes, em algumas situações, se a criança for estudar à noite, devido a toda essa carga emocional que ela teve durante o dia, pode ser desgastante, entendeu? Mas aí pode rolar uma orientação do mestre e também uma orientação familiar. Ó. Se vocês querem que o seu filho aprenda... Entendeu, professor? Quer ver uma coisa que eu tive pensando esses dias? Criar essa disciplina, tá certo? E, professor, esses dias eu já vou encerrar já, porque a gente já tá... Mas eu tive pensando sobre a questão daquele trabalho que o senhor falou que faz de madrugada. Uhum. Entendeu? Nesse contexto aí do sono REM, aquele trabalho ele é super positivo, entendeu? Com certeza. Porque o camarada vai dormir daqui a pouco e ele nunca mais vai esquecer a ajuda que você deu para ele. Com certeza. O que acontece, né? Exatamente porque, de certa forma, né, tudo vai da tua predisposição, né? Da tua predisposição para aquilo que está sendo apresentado para ti. Então, assim, é uma questão assim, tipo, como tu falou lá na Finlândia, é uma questão até de cultura, né? É uma questão de cultura. E, assim, o que a gente analisa também, às vezes, o multiculturalismo, ele é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque às vezes são várias influências que permeiam a mente do indivíduo, que pode atrapalhar, digamos assim, no desenvolvimento dessa teoria. Mas, lá na Finlândia, por exemplo, que eles, né, se a gente for analisar, é um país que ele não tem muito essa questão
né, de multicultural. Entendi. Então, assim, é uma situação um pouquinho diferente, mas na minha fala eu não estou desfazendo o trabalho dele, entendeu? Eu acho até interessante, eu acredito nessa questão de tu realmente, né, trazer, depois de um tempo, para a tua memória, né, através do Som no Rei, aquilo que tu estudou e isso ser um mecanismo, né, de tu assimilar esse conteúdo, né? O próprio Piaget fala sobre alguma coisa nesse sentido, né? Assimilação, acomodação, né? A teoria da equilibração, que fala sobre essa assimilação, acomodação de conteúdos na mente, no cérebro, né? O próprio, né, no meu livro eu falo de um conceito chamado subsunsor, que é um conceito que tem no nosso cérebro, que acontece? Ele tem a capacidade de acomodar uma informação e fazer com que essa informação também ela seja, digamos assim, remodelada sem perder a sua essência principal, né? São chamados conceitos subsunsores. Eu acredito, eu acho interessante, até vou ler, depois tu me passa aí o livro dele que eu vou ler também, que com certeza serve para a gente ampliar, né, a nossa capacidade de entendimento, né, da aprendizagem. Ok, professor. Professor, fica à vontade aí, pode mandar suas considerações finais aí para os ouvintes. Não, meu amigo, eu te agradeço aí, sabe, pela oportunidade de a gente conversar, que a gente possa, né, abrir uma outra ocasião, né, estender esse papo aí para a gente, né, poder conversar sobre educação, sobre outros temas aí que estão vigentes. E parabéns aí para ti, meu amigo, por teu canal, que Deus abençoe, que ele possa atingir muitas pessoas aí, possa trazer essa mensagem, né, esclarecedora, essa mensagem lúcida, de diálogo, de reflexão. E também sucesso aí, né, no teu trabalho, nas tuas músicas aí. É um batalhador, né, tem uma maneira toda própria de escrever, de compor. Eu não sei nada de música, entendeu? Eu posso até arriscar escrever, mas assim, a tua música tem uma identidade que é tua. Parabéns aí. Beleza, tá, professor, obrigado aí. Professor, o nosso Tribos em Graça, esse projeto, né? A visão dele é trabalhar em cima de música, recuperação, trabalhar com... De vez em quando a gente vai trazer aqui algumas coisas em cima dos 12 passos, principalmente, entendeu? E trabalhar a espiritualidade também, entendeu? Com Espiritualidade através de estudos, entendeu? De bate-papo, de trocar ideias, entendeu? Com certeza. Por exemplo, até nesse assunto nosso aqui que a gente trouxe agora, se a gente for parar para pensar, para observar bem, a gente vai ver que tem um conteúdo espiritual. Com certeza, tem sim. Tem um conteúdo espiritual, sim, entendeu? E é o que permeia, né? De certa forma, todas as coisas, né? Acho que antes delas serem concretas, elas tiveram uma construção espiritual. Então a gente tá inserido, né, nisso aí. Com certeza. Ela tá inserida. Falou, professor. Valeu, meu amigo. Até a próxima aí, até o próximo bate-papo aí. Bom, valeu, uma boa noite, fica na paz aí, tu e a família, um abração para todos os teus ouvintes aí. Obrigado. Valeu. Mesma coisa pro senhor aí. Valeu, meu amigo. Falou, professor Vicente. Sim. Valeu. Valeu.